E todas elas contradizendo a palavra de Deus. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu falei hoje que nós iríamos fazer uma oração especial pelas crianças. E nós vamos fazer. Mas nós vamos fazer essa oração com base no que eu estou dizendo aqui agora. Bem, gente. Outro texto que eu quero ler, que eu vou continuar falando, é o texto de Isaías 8, do 19 ao 20. Marquinhos, eu não tinha visto você. Estava na cozinha? Isaías 8, do 19 ao 20. Diz assim o texto: quando vos disserem, ide consultar algum médium. Gente, é a Bíblia que está falando. Está escrito isso na sua Bíblia aí? Sim ou não? E de consultar algum médium que fale com os espíritos, adivinho, ou alguém que saiba murmurar encantamentos. Porquanto o povo costuma recorrer aos seus deuses, de D minúsculo, né? E aos mortos em favor dos vivos. Quer dizer, Deus, através do profeta Isaías, está exortando o costume do povo judeu, o costume dos povos pagãos, de recorrer a outros deuses de D pequenininho, e de recorrer àqueles que consultam a espíritos, ou àqueles que consultam aos mortos. Olha aqui. Porquanto o povo costuma... Então, versículo 20 agora. Respondereis: o que se deve fazer é consultar a lei. Aonde que está a lei? Está aí no seu celular, está aí no livro que está no seu colo aí. A Bíblia, a palavra. O que se deve fazer para resolver os teus problemas é consultar a lei e os ensinamentos da lei. Se eles não falarem de acordo com o que está na palavra, certamente jamais poderão ver a luz. O que nós dissemos aqui no final de semana passado? Trevas, traduzido do hebraico, significa ignorância. Trevas, traduzido do grego, perdão, significa ignorância. Conhecimento, traduzido do grego, significa luz. Então, se as pessoas andarem atrás dessas coisas que Deus está dizendo não vá, ela nunca vai ter o conhecimento da verdade, ela nunca vai ter luz, vai continuar vivendo nas trevas da ignorância, na escuridão da ignorância. O não saber é trevas, e principalmente o não conhecimento de Deus é trevas. Eu vou viver sem discernimento de Deus, eu vou viver sem conhecimento de Deus. Eu já vivi sem conhecimento de Deus, hoje eu não suporto viver sem conhecimento de Deus. É insuportável viver sem contato com a palavra de Deus, porque ela é luz, ela é lâmpada para os meus pés, ela é um manual de construção do fabricante, como diz a minha amiga Eleni. Manual de construção do fabricante. Não aceite viver sem contato com a palavra, porque do contrário você nunca vai conhecer Deus, você nunca vai ter contato com a luz, você vai viver sempre na escuridão. Do que fazer? Você vai buscar esses recursos pagãos, mas nunca vai sair do lugar, porque isso é prisão, é trevas. E o que as religiões ensinam? O que as religiões promovem? Estávamos debatendo no estudo aqui de batalha espiritual. Quantos conhecem a história do soldado Jorge? Quantos conhecem a história do soldado Jorge? Soldado romano Jorge, que se converteu a Jesus Cristo. Ele se converteu a Jesus Cristo e passou a vencer batalhas no nome do Senhor. As batalhas eram tão grandiosas
que o imperador resolveu, digamos assim, abafar o soldado Jorge, determinando que o soldado Jorge confessasse adoração e veneração aos deuses romanos, as imagens de escultura de Roma. E o que o soldado Jorge fez? Eu não, porque eu tenho conhecimento da luz. Esse mesmo soldado Jorge, porque cria em Jesus Cristo, ele costumava fazer uma oração antes de ir para as batalhas. Ele orava assim: Senhor, que os meus inimigos tendo olhos não me vejam, que os meus inimigos tendo mãos não me toquem, que os meus inimigos tendo pés não me alcancem. O mito do Jorge não pôde ser apagado, mas Jorge foi assassinado. E como todo bom costume romano, vamos fazer de Jorge um santo. Vamos fazer de Jorge um mártir romano, católico, apostólico, romano. Vamos colocar Jorge como referência, como padrão de fé. Por que essa ideologia religiosa? Porque Jorge era apenas um homem, diga comigo, apenas um homem, que cria em Jesus Cristo. Poder não estava nele, poder estava no nome de Jesus. Mas aí a religião tira os olhos de Jesus Cristo e põe os olhos em, e ainda diz que ele está na lua sentado num dragão. E o pior, você está rindo? Mas a vida inteira você acreditou nisso. A vida inteira você acreditou nisso. Eu vejo foto da lua tirada pela NASA, eu não vejo dragão, e muito menos Jorge. Cara. Conhecereis a verdade vos libertará. Não, se você tiver conhecimento da história da igreja, se você tiver conhecimento da história do Brasil, aí tudo bem, mas Jorge é um soldado romano, ele é um mártir santo, católico, ok. Aí chega-se a tradição romana, católica no Brasil. Há quantos anos, igreja? Tem certeza ou não? Há 500 anos, vamos lá. Só que junto com a tradição católica chega uma outra tradição, veio lá da África. Lá na África tinha uma entidade chamada Ogum, um guerreiro bravo. Olha o sincretismo. Aqui é um guerreiro que vencia batalhas. Lá tem um guerreiro negro com vestes de guerra que vence, segundo a cultura, vencia batalhas. Os nossos descendentes africanos chegam no Brasil e vão prestar o seu culto a Ogum. A igreja católica falou: ou vocês negam o seu Deus ou nós matamos vocês. Aí fica aquela briga: adoro ou não adoro, adoro ou não adoro. Então vamos fazer o seguinte: pega o seu Ogum que é parecido com o meu Jorge, eu te dou a imagem do meu Jorge e você vai adorar Ogum atrás da imagem do meu Jorge. Isso nós chamamos de sincretismo. Até a psicologia estuda isso. Sincretismo religioso. Aí a coisa fica mais séria ainda, porque antes, que o que já era errado, adorava-se, venerava-se um homem, um Deus homem, feito pela religião. Agora adora-se uma entidade africana por trás do Jorge. E a religião brasileira é fundamentada em cima disso. Então toda vez que alguém vai lá e fala salve Jorge, ele está falando salve Ogum. Ele pega a imagem do Jorge e põe dentro de casa, Ogum está atrás daquela imagem. Bispo, mas a gente pede lá a força vem, a gente pede o milagre vem. É porque atrás daquela imagem de pedra, de barro, de madeira, tem uma entidade africana forte e que não tem nada a ver com Cristo. Tem nada a ver com Cristo. Mas a Bíblia está alertando: não vai atrás disso.
A Bíblia está alertando: olha, quando você estiver na terra que o Senhor teu Deus te dá, não se envolva com os costumes pagãos abomináveis das nações. Está tudo descrito lá em Deuteronômio, que nós acabamos de ler. Mais um, 1 Timóteo 2. Eu quero ler os 5, 6 e o 7. 1 Timóteo 2, 5, 6 e o 7. Olha cá. Falei, olha cá, Tati olhou. Esse texto, gente, pelo amor de Deus. Pois há um só. Que tamanho que é o dele? Representa que é o Deus único. Há um só Deus. E um só mediador entre Deus e os... A filosofia das religiões sendo quebrada aqui. Irmão, anota tudo aí, porque muito dificilmente você vai ouvir uma pregação dessa em qualquer igreja por aí. Eu não estou querendo dizer que a nossa igreja é melhor do que a de ninguém. Não é isso. Isso gira em torno do meu chamado e da minha esposa. Deus usa cada um da forma que Ele quiser. Pode acontecer que se alguém quiser fazer isso aí, sem estar na direção de Deus, né? Acaba... Porque só Deus sabe o que é você gerar um negócio como esse, para pregar para uma igreja nos dias de hoje. Eu estou falando mal de alguma religião aqui? Não? Lindeza. Eu estou falando mal de algum religioso aqui? Eu estou falando o que diz a palavra de Deus contra o domínio de massa que as religiões proporcionam. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus. Diga comigo, Jesus. 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 Por que a gente tem dificuldade de falar Jesus? Teve gente que falou na terceira só. Por que tem dificuldade de falar Jesus? Qual o problema em se pronunciar o nome Jesus? Se pronuncia tão facilmente tantos outros nomes. Por que o nome de Jesus é difícil de pronunciar? Porque a mente foi manipulada, a fé foi manipulada. A fé está ligada a outros deuses bem pequenininhos, porque esse aqui é grande. Esse aqui é o que tem todo o poder. Só há um mediador. Aí você ouvia desde pequenininho: está com problema? Assumiu um negocinho seu, dá 3 pulinhos para São Longuinho. Você está com problema? Acende uma vela para não sei quem, faz uma promessa para não sei das quantas. A Bíblia, que é a referência de fé daquele que diz que crê em Deus, é a Bíblia. Não é o Bispo Léo, não é o Patrese, apesar de ele ser bonito, mas não é ele. Não é advogado Priscila, não é. Deixa lá, calma, Tiago, calma. Pois há um só Deus. Não tem ninguém que possa fazer por você, por mim, o que Jesus fez. Porque Ele deixou de ser Deus para ser feito homem, para ter o direito de tirar de cima de mim e você a condenação do pecado, a maldição do pecado. Ninguém fez isso, só Jesus. Os irmãos dele não fizeram isso. A mãe dele não fez isso. Os discípulos dele não fizeram isso. Ninguém recebeu o nome que está acima de todo nome, segundo a Bíblia, além de Jesus. Só tem um que intercede por mim e por você: Jesus Cristo. Isso se você crê na Bíblia como palavra de Deus. Não adianta, não adianta, não adianta. E tenha cuidado você também como crente, porque o crente ele vem de tradição religiosa. O crente vem das religiões. A maioria de nós não nascemos crentes. Então tenha cuidado, porque o misticismo pagão pode dominar a sua mente ainda hoje. Sabe quando o crente fala assim: eu quero ir em tal lugar porque eu preciso receber uma oração forte. Eu quero ir em tal lugar ser assim porque lá Deus vai usar a pessoa para falar comigo.
Cuidado com isso. Eu estou insistindo, tocando nessa tecla, né? Parece até que eu não acredito nisso. Eu acredito nisso. Mas a nossa fé não pode ser firmada nisso. Eu só creio se Deus usar alguém para falar comigo. Creia na palavra. Creia no que está escrito na palavra. Se Deus tiver misericórdia de mim e de você e usar alguém para falar comigo, com você, irmão, agradeça, e agradeça com todo temor e tremor, porque Deus parou o universo para dar atenção para você. Se você não obedeceu o que foi dito através da boca desse profeta ou dessa profetisa, você está lascado, filho. Sabe o que entende? Sabe o que Deus entende? Não está crendo na minha palavra, então eu vou dar a ele uma demonstração de poder para ver se ele crê. Isso é muito pavoroso. Isso é muito pavoroso. No Brasil, na África e em várias cidades ou nações, no final do mês de agosto até o final de setembro, quase emendando com outubro, principalmente no Brasil, na Bahia, existe uma festa a duas entidades católicas, Cosme e Damião. Você conhece? Você já chupou uma balinha? Você já comeu uma pipoquinha? Já chupou um pirulitozinho? Em manhã? Não? Festa africana, que é celebrada a entidades que têm um nome no candomblé de IBG. São dois meninos gêmeos. Quem é Cosme e quem é Damião? São dois irmãos gêmeos árabes, que não se sabe por que cargas d'água se converteram a Jesus Cristo. Árabe se converteu a Jesus Cristo. E eles estudavam medicina. E se apaixonaram pelo Evangelho de Jesus como o apóstolo Paulo. E saíram errantes por todo canto, pregando o Evangelho da salvação pelo uso da medicina. Eles não cobravam para dar assistência médica, mas eles, em troca da assistência, pregavam o Evangelho. Surge outro imperador romano e os ameaça de morte. Se eles não adorassem os deuses de Roma, se eles não curvassem os joelhos diante das imagens de Roma, eles seriam mortos. O que eles fizeram? Nós só adoramos um Deus. Aleluia. Morreram decapitados. É a mesma sentença dos grandes faraós, dos grandes imperadores, e vai ser a mesma sentença daquele que está para chegar. Aquele cujo Israel, nesses dias, se reúne para cantar e adorar a chegada do Messias de Israel. E eu fico assustado porque tem crente achando que se trata do nosso Messias. Não. É o Messias do judeu. Um grande político, um homem. Aquele que vai receber o espírito de Lúcifer, que vai fazer milagres poderosíssimos e vai pregar a paz no mundo. Pula essa, volta para cá. Eles morrem de cabeça cortada. A Igreja Católica Romana esquarteja Cosme e Damião e sai espalhando os pedaços daqueles dois homens, dizendo que eles faziam milagres. Cria-se o culto a Cosme e Damião. Em meados de 308 depois da morte de Cristo, constrói-se uma capela para Cosme e Damião em Roma. No Brasil, constrói-se uma capela para Cosme e Damião na Bahia. Só que na Bahia, o Cosme e Damião, ele é a força do sincretismo que foi feito na chegada dos romanos ao Brasil e dos africanos ao Brasil. A mesma coisa com o Jorge. Lá na África, tinha o culto a essas duas entidades crianças, são chamadas de Ibeje, que nós conhecemos como Erês. É por isso que na Bahia surgem muitas canções que entoam o nome dos Erês. Quase toda canção baiana na época do carnaval vem carregada de erê. Você conhece alguma?
é exaltação aos herês, aos ibejes, demônios meninos. Se ajunta, a igreja católica chega para os escravos e fala: ó, para ficar tudo bem entre a gente, toma aqui o nosso Cosme e Damião e bota os seus herês atrás deles, e fica tudo certo, nós não vamos ter problema. Chama-se sincretismo religioso. E sabe qual era o costume africano de se comemorar a festa do ibeje, ou dos ibeje? Uma comida especial. Essa comida os baianos a fazem. Eles saem batendo de porta em porta pedindo ingredientes para fazer essa comida, porque toda a população baiana tem que participar da festa. Então qualquer um que dá qualquer coisa, ele está inserido no contexto da festa. E eles compram também, porque era costume africano, doces. Aí hoje tem o pirulito, a balinha, a pipoca. Eles compram doces que é para dar para as crianças, porque essa é a festa dos herês, é a festa dos espíritos infantis. Agora, que problema tem em dar balinha e doce para criança? Nenhum. Até certo ponto. Até você descobrir o que são os herês. Peço a Deus que você nunca veja um, e que você nunca seja tomado por um herê. Na minha casa, eu vi por várias e várias vezes a manifestação de um herê. Você acredita que hoje eu até pensei em comprar balinha para eles? Consagrar a Deus, é claro, né? Porque com certeza uma criança dessa recebeu uma balinha na escola hoje, ou na rua. Mas enfim, surge esse sincretismo religioso, vem essa força de tradição no nosso país. E o que é que a palavra de Deus diz? Não busque aqueles que consultam os mortos ou invocam espíritos. Esse ato ritual religioso é uma invocação de espíritos e principalmente uma invocação de mortos, porque Cosme e Damião já morreram, eles não estão vivos. Diga-se de passagem, viu? Maria morreu, Pedro morreu, João morreu, Lucas morreu, Mateus morreu, Timóteo morreu, não tem ninguém vivo. Então, se alguém invoca o nome dessas pessoas, eles estão invocando espíritos de mortos. E o que a Bíblia fala? Ai, meu Deus do céu. Essa é a verdade. E só não é liberto aquele que não crê na verdade. Traz essa cultura da África para o Brasil. Faça a festa. Em Belo Horizonte a festa dura 3 dias. Todos os centros religiosos e espíritas promovem essa festa. São 3 dias. Primeiro recolhe, empresários dão sacos e sacos de pipoca, bola, boneca, brinquedo, doce. Durante 3 dias essas coisas ficam dentro do terreiro. E existem rituais de consagração a esses objetos, aos ibejes ou os herês. E no dia 27 de setembro, abrem-se as portas do terreiro. E filas de crianças vão para as portas do terreiro pegar a balinha, a bolinha, o doce. Até aí tudo bem. O problema é que na virada da noite do dia 27, os herês possuem a mente das crianças, porque comeu algo que foi consagrado a eles. Se você duvidar de mim, eu não vou fazer isso hoje, mas aqui dentro tem 3 pessoas que serviram aos espíritos assim como eu servi. Se você não acreditar na minha palavra, essas pessoas podem afirmar tudo que eu estou falando. Mas é assim. Hoje nós estávamos reunidos aqui em treinamento e entraram 2 demônios na igreja, porque sabiam que eu ia pregar isso. Um se manifestou como uma naja bem aqui, e o outro ficou lá onde está meu filho agora, lá perto do bebedouro.
quando você chegou mais cedo, você se assustou com o clima de oração. Na verdade, nem os líderes sabiam por que eu pedi para eles orarem daquele jeito. Porque chegaram para causar confusão, para embaçar o ambiente, porque eles não gostam que a verdade deles seja revelada. A questão é, você que está aqui, você se lembra de ter participado de algum ritual como esse? Ter comido uma balinha, um pirulito, uma pipoca? Pois é. Não que vai manifestar um bicho em mim, não é isso não, querido. Mas é porque de alguma forma, seu estômago está ligado a um herê. Talvez você possa ter gastrite nervosa. Talvez você possa ter um problema de estômago. E você não sabe por quê, e médico nenhum consegue descobrir por quê. É porque quando você era menino, lá atrás, você chupou uma balinha, que era do herê. Lembra da moça aqui, num culto desse aqui, que tinha 7 demônios dos mais bravos nela, porque ela chupou uma balinha, que a mãe dela tinha consagrado para o namorado dela. A mãe consagrou a balinha às entidades e deixou lá, na expectativa que o genro passasse e pegasse a balinha. Quem pegou foi a filha. Estava quase sendo internada como louca. Pena que ela não permaneceu na igreja, porque muitas pessoas vêm para a igreja só para buscar a bênção, né? Eu quero ser livre disso aqui. Ficou livre, vai se sujar de novo. Você compreendeu o que eu quis dizer? Eu terminei aqui até o 7. 6. O qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Vou ler só até o 6. Está falando de Jesus. É o único mediador entre Deus e os homens. Lógico, você, somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Mas quando eu penso no meu passado religioso, quanta cegueira, quanta cegueira, quantas velas eu já acendi para o fulano, beltrano, ciclano, não sei quem. E hoje eu entendo que Jesus é o Pai das luzes, Ele é a luz do mundo, Ele não precisa de vela acesa. Quem precisa de vela acesa é porque está nas trevas, está no escuro. Está no escuro. Deixa eu fechar. Quero levantar aqui mais algumas razões bíblicas para não nos adequarmos aos costumes pagãos religiosos. Hebreus 4,16, Carlos. Hebreus 4,16. Depois 1 Timóteo 2,5. Hebreus 4,16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Quem nos ajuda no momento da necessidade? Mediante a graça. A graça é quem? Jesus Cristo, o Espírito Santo. O outro texto é 1 Timóteo 2,5. 1 Timóteo 2,5 nós já lemos. Vamos ler Romanos 1,7. Romanos 1,7 e depois Efésios 3,8. Efésios 3,8 é o próximo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. Entenda uma coisa: santo, traduzindo do grego, é separado para Deus. Alguém que foi chamado e aceitou se separar para Deus. Não é o santo da tradição religiosa. A vocês, a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, para que eu vou buscar outro? Por que eu vou atrás de outro? Por que eu vou consultar feijãozinho jogado para lá e para cá? Por que eu vou
pegar o copo com água, abrir um compasso, jogar um ovo cru dentro do copo para saber do meu futuro? Por que eu vou invocar o Charlie? É Charlie? É? Por que eu vou invocar o Charles? Tem noção de quantas crianças fizeram um pacto com uma entidade demoníaca dentro das escolas por causa dessa brincadeira com o compasso, invocando o espírito do Charles? Que Charles é esse? Está invocando um espírito, e não é o de Deus. Último texto para a gente acabar e você não ficar chateado comigo. Efésios 3:8. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de quem tem poder, quem tem os nossos recursos retidos nas regiões celestiais. Por que eu vou atrás de outro? Por que eu vou em busca de outros recursos? É só Jesus Cristo. Eu quero orar, que nós possamos orar juntos. Você vai preparar o